queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós assistimos o vídeo sobre a história do profeta Elias. E talvez você esteja se perguntando, mas por que eu preciso estudar sobre Elias? Por que eu preciso conhecer a vida desses profetas que viveram tantos anos atrás? O que isso pode mudar na minha vida hoje, eu que vivo no século 21? Nós lemos já um versículo que está em Romanos 15, versículo 4. A Bíblia diz assim: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que foi escrito anteriormente foi escrito para nos ensinar, foi escrito para que nós possamos ter esperança, para que através da vida dessas pessoas nós recebamos algum ensinamento e venhamos crer que da mesma forma que essas pessoas saíram da crise, saíram da dificuldade, nós também iremos sair. Tiago, no capítulo 5 da carta que ele escreveu, nos versículos 17 e 18, ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aqui Tiago fala que Elias era uma pessoa comum, um ser humano, como você e eu. E ele orou para que não chovesse. Por que ele orou para que não chovesse? Vocês lembram do que nós assistimos? Ele orou para que não chovesse para que as pessoas de Israel pudessem se arrepender dos pecados, porque eles estavam abandonando o Deus vivo para acreditar num falso Deus chamado Baal. O povo de Deus tinha abandonado a Deus e estava preferindo servir a Satanás. E por que eles estavam fazendo isso? Porque a rainha Jezabel havia se casado com Acabe, rei de Israel. E ela era de uma outra região, de um outro povo, que adorava o Deus Baal, a personificação do mal. Um Deus que aceitava sacrifícios humanos, sacrifícios até mesmo de crianças. E essa rainha fez com que todo o povo de Israel abandonasse a Deus e servisse ao diabo. E Deus mandou para que Elias fosse falar contra isso e dissesse para que as pessoas se arrependessem e voltassem para Deus. Mas elas não se arrependeram. Como sinal, Elias então disse que não iria chover sobre a terra. E Deus honrou a palavra de Elias. Durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra, mas as pessoas continuaram no erro. Imagine a tristeza de Elias, de falar a mensagem de Deus, de falar a verdade e ver que as pessoas não estavam nem aí. Elias, ele foi alertado por Deus sobre o perigo que ele estava correndo. E Deus mandou que ele fosse se refugiar numa outra cidade, porque a rainha Jezabel queria matá-lo e todos os servos de Acabe. Então Deus mandou Elias para uma região onde vivia uma viúva que estava passando fome com seu único filho. Havia uma fome em toda aquela terra. Mas Deus supriu a necessidade tanto de Elias, quanto da viúva e quanto de seu filho. Então, queridos, aqui nós vemos como Deus é poderoso para não deixar faltar nada nas nossas vidas. Mesmo que a situação do país esteja difícil, mesmo que haja desemprego, mesmo no tempo da pandemia, nós precisamos crer que nada vai nos faltar. Talvez os seus pais estejam muito preocupados, ansiosos, aflitos, porque tiveram o salário diminuído,
porque foram mandados embora, porque de repente o pagamento foi cortado, eu não sei. Mas confie que da mesma forma que Deus abençoou Elias na casa daquela viúva e não deixou faltar nada, que Deus não vai deixar faltar nada na sua vida. Amém? Depois disso nós vimos que Elias voltou para a terra de Israel e Deus mandou que ele lançasse um desafio contra Baal e contra os falsos profetas de Baal. Então, naquele desafio, quem respondesse com fogo no sacrifício, realmente seria o Deus verdadeiro, o Deus que seria adorado em Israel. E foi isso que aconteceu. Foram reunidos os profetas de Baal, que eram centenas, e Elias estava lá sozinho para falar em nome do Deus de Israel. Mas Deus respondeu à oração de Elias. E Deus mandou fogo para queimar o sacrifício de Elias. E os profetas de Baal foram envergonhados ali, porque Baal não respondeu às orações. Nós sabemos que só há um que responde às nossas orações, e esse é Deus. E todas as vezes que oramos, Ele ouve. Talvez Ele não nos dê a resposta que nós estamos esperando. Às vezes Ele dá uma outra resposta, mas Ele sempre ouve a nossa oração. Então, o povo de Israel viu o grande poder de Deus, mas nem assim acreditou no Senhor. Nem assim a rainha Jezabel abandonou o mal e foi para o caminho da luz. Pelo contrário, ela ameaçou Elias de morte, jurou que ele iria morrer. Assim como os profetas de Baal tinham morrido naquele dia, ela jurou que Elias também iria pagar com a vida. E Elias então fugiu. E ele fugiu muito triste, desanimado, quase que numa depressão. Ele desejou morrer. Talvez você já tenha passado por isso. Às vezes nós passamos por uma decepção tão grande, ou estamos enfrentando um medo tão terrível, que nós ficamos desanimados, tristes. Elias não queria nem se alimentar. Elias queria esperar a morte ali. Ele se deitou e dormiu, mas dormiu de tristeza. Mas Deus, Ele não quer que a gente permaneça na tristeza. Deus quer que nós nos levantemos, porque não é o fim. Quando vem uma dificuldade, isso não significa que é o nosso fim. Não. Deus nos levanta e nos ajuda a vencer essa dificuldade. E foi o que Deus fez com Elias. Deus mandou que o anjo o acordasse e dissesse para ele: levanta e come. E Elias levantou e comeu, mas dormiu de novo. Então Deus mandou de novo que ele se levantasse e comesse, porque a caminhada dele seria muito longa. Deus quer que nós nos alimentemos da palavra dele. Deus quer que nós estejamos cheios daquilo que sai dos lábios dele, porque a nossa caminhada vai ser longa. Talvez o inimigo tenha dito para você que é o fim, que não tem mais jeito, que a situação é terrível, que não vai mudar. Não, creia que a sua caminhada será longa e que você precisa estar fortalecido com o alimento que Deus dá, que é a palavra de Deus. Então, Elias caminhou e foi se refugiar numa caverna. Mas Deus não queria que Elias estivesse na caverna, escondido, com medo. Não, Deus queria que Elias fosse fazer o que ele tinha que fazer, terminar a missão dele. Ele ainda iria ungir um novo rei, ele ainda iria passar o ministério dele para outra pessoa, que seria o profeta Eliseu, que era aluno dele, discípulo dele. Então não era o momento dele desanimar, dele achar que ia morrer, não. Era o momento dele cumprir a missão dele. E esse, queridos, é o momento de nós cumprirmos a nossa missão. Mesmo nessa época de pandemia, de medo, de terror, de incertezas, de crises,
não é o fim. É o tempo de nós nos levantarmos e cumprirmos a missão que Deus tem para nós. E Deus abençoou Elias e ele cumpriu tudo aquilo que ele precisava cumprir aqui na terra. E a Bíblia diz que Elias foi levado para o céu em vida. Elias não passou pela morte. Elias foi alguém tão especial para Deus que ele não morreu. Ele foi levado vivo para o céu. Olha que coisa linda, para alguém que achava que ia morrer, que a rainha ia matá-lo, que não adiantava nada tentar lutar contra o mal. Olha a recompensa que ele recebeu. Isso é algo maravilhoso. E Deus também tem recompensa para nós. Deus promete que se nós formos fiéis até o fim, Ele vai nos dar um galardão. Um galardão é uma recompensa, é um prêmio pela nossa vitória. Em 1 Pedro 5,9, na parte B, a Bíblia diz assim: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quando Elias foi falar com Deus, que ele estava escondido na caverna, e Deus falou: Elias, o que você está fazendo aí escondido na caverna? Ele falou: ai, mataram todos os profetas de Deus, só eu sobrei, eu estou sozinho. Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos e que ninguém mais sabe o que nós estamos sofrendo ou passando, mas não é verdade. Aqui na carta de Pedro, a Bíblia diz que as mesmas aflições que nós estamos sofrendo, outros irmãos nossos estão sofrendo ao redor do mundo. Então há pessoas passando exatamente pelos nossos problemas. O que passa na sua mente, o que passa no seu coração, os medos que você tem, as angústias, as dificuldades. Saiba que há muitas outras pessoas passando por isso, mas Deus está olhando por todas elas. E saiba que você não está sozinho, porque Deus está com você nessa situação. No Salmo 42, no versículo 11, outra pessoa também que passou por uma situação muito difícil, que foi Davi, ele disse assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aqui Davi fala consigo mesmo, ele fala: por que você está triste? Por que, meu coração, você está tão abatido? Por que, minha alma, você descaiu tanto? Não, espera em Deus, confia em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo. Quer dizer, eu vou sair dessa situação e eu vou ter vitória. Isso é algo que Deus está falando para nós hoje. No Salmo 116, no versículo 7 e 8, a Bíblia diz assim: volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Aqui o salmista fala: aquieta, sossega, porque Deus foi bom, Deus agiu, Deus tirou tudo aquilo que estava trazendo tristeza para mim. Ele livrou a minha alma da morte, eu não vou morrer, não é o meu fim. Ele livrou os meus olhos das lágrimas, ele enxugou minhas lágrimas, ele trouxe alegria, trouxe esperança, e ele livrou meus pés da queda. Quer dizer que ele não iria cair, ele não iria ser destruído, não, o Senhor o levantou. E assim o Senhor faz com cada um de nós. Amém? E são esses alguns ensinamentos que a história de Elias nos traz. A história de Elias é preciosa, porque da mesma forma que Elias sofreu tanto e teve tantas dificuldades e obstáculos, e Deus deu vitória para ele, Deus dá vitória para nós hoje. Deus dá vitória para a sua família. Deus dá vitória para os seus pais. Deus dá vitória para você. E Deus tira a tristeza do seu coração. Essa angústia, esse medo, tudo isso o Senhor tira, porque Ele é poderoso para nos levantar. Muito você tem ainda para fazer
pelo Senhor Jesus, para o reino de Deus, e também muito você tem para experimentar na sua vida, de coisas boas, um futuro glorioso que o Senhor preparou para você. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua gloriosa presença e eu quero te agradecer pela vida do profeta Elias, porque através da vida dele, que foi relatada na Bíblia, nós podemos conhecer mais do Teu poder, Senhor, e nós podemos receber esperança e consolação através da Tua palavra. Senhor, eu quero orar agora por todos esses jovens que estão assistindo essa aula. Eu oro para que o Senhor tire o medo do coração deles. Oro para que o Senhor tire o desânimo. Oro para que o Senhor tire os pensamentos de fracasso que muitas vezes ficam na nossa cabeça. Muitas vezes pensamos que é o fim. Muitas vezes achamos que não tem solução o que estamos vivendo, mas não é verdade, Senhor. A Tua palavra diz que há esperança para o nosso futuro. Por isso eu peço que o Senhor tire da nossa mente tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que nos traz tristeza, tudo aquilo que angustia a nossa alma, arranca do nosso coração, Pai. E eu oro, Senhor, para que o Senhor venha suprir a necessidade de cada família. Só o Senhor sabe o que tem acontecido dentro de cada casa. Talvez algumas famílias, Senhor, estejam passando dificuldade financeira, mas eu oro para que o Senhor venha fazer milagres, para que nada venha faltar em nome de Jesus, que nunca venha faltar o alimento sobre a mesa, que nunca venha faltar o dinheiro para pagar os compromissos que as pessoas têm, as contas que elas têm. Senhor, que elas consigam pagar tudo, que o Senhor supra toda a necessidade e que o Senhor proteja cada um, como o Senhor protegeu Elias. Ele não morreu por causa da rainha Jezabel. Ele não foi assassinado, condenado, não. O Senhor o guardou. E assim eu oro para que o Senhor guarde cada pessoa, de cada família. Que o Senhor livre dessa doença, dessa pandemia. Que o Senhor guarde cada pessoa de todo perigo. E que o Senhor proteja, Senhor, o Teu povo, para que em breve possamos estar todos juntos novamente, te louvando, te adorando e recebendo mais e mais da Tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. E se você gostaria de saber mais sobre a vida do profeta Elias, a história do profeta Elias se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 17, vai até o final do primeiro livro dos Reis e o início do segundo livro dos Reis até o capítulo 2. Então você encontra essa história em 1 Reis 17 até 2 Reis capítulo 2. Eu espero que vocês tenham gostado da história de Elias. Eu oro para que vocês fiquem firmes na fé e que Jesus abençoe a cada um. Um grande beijo para vocês e até a próxima, se Deus quiser.